pode iniciar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite do nosso Encontro GISP, onde a gente tem a presença ilustre de Vivian Juste. Ela é graduada em agronomia, mestrado em produção vegetal e doutorado em fitotecnia, todos pela Exalc, né? Hoje a gente vai iniciar dividido em 2 blocos. Primeiro a gente vai fazer o primeiro bloco, onde a nossa palestrante vai fazer todas as suas apresentações, e vocês, se quiserem, fiquem livres para colocar as dúvidas aí no chat, e assim, o final do primeiro bloco, a gente encerra, dá 15 minutos para ela acionar todas as dúvidas e inicia um novo bloco. E, ao final, a gente encerra com outra demanda de perguntas. A qualquer momento, vocês podem colocar a dúvida de vocês aí no chat, eu vou estar de olho. Quando for o momento certo, eu vou estar direcionando as dúvidas para vocês. E, claro, a gente sempre tem a prioridade do pessoal que levanta a mão, que queira falar ao microfone. Esse pessoal sempre tem prioridade. A gente pede encarecidamente que mantenham os microfones de vocês desligados. Caso queira falar, vocês têm um íconezinho aí de levantar a mão, e as câmeras de vocês, tá certo? Vivian, sua apresentação tá ok? Tá, ok. Bom, Vivian, desde já a gente agradece a sua presença. Muito obrigado por estar disponibilizando o seu tempo. É um pouco corrido, a gente sabe, principalmente no meio de semana, mas em nome do GISP a gente agradece profundamente, e a palavra agora é contigo, tá? No meio da semana, no início da safra, né? Mas assim, gente, prazeraço, né? Tá aqui. Deixa eu só me certificar. Vocês estão vendo minha tela? Não estão vendo? Como é que vocês estão aí? Sim, Vivian, a gente está conseguindo visualizar a sua tela. Tá. Então, só para contextualizar aqui, né? Como que eu estruturei essa apresentação, né? Para a gente dar início à nossa discussão. Primeiramente, eu vou passar pela parte teórica aí para falar um pouco sobre metabolismo secundário, imaginando que deve ter que possa ter alguém na sala que ainda não tenha, né, familiaridade com o assunto. Então, eu gosto sempre de fazer isso para que todos tenham aí uma introdução, né, e a gente possa, então, começar a dar esse overview para a gente começar a discussão. Então, peço que quem já tem muito conhecimento, tenha um pouco de paciência, porque às vezes, né, pode ser que tenha alguém aí que já tenha muito conhecimento, e depois a gente vai seguir aí, o João, né, me pediu para falar de... É João? É isso mesmo, né, João? Não estou errando seu nome, né? Não, é isso mesmo. Isso. Ele me pediu para falar de rota, e quando ele me pediu para falar de rota, eu falei, esse grupo é diferenciado. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, quando eu apareço com rota, gente, eu não estou falando só de aula, não. Eu também fui professora já, tá? De universidade. Eu sou professora da universidade hoje, mas hoje eu dou aula de MBA de agronegócio, de gestão aí, né? Mas já fui professora da matéria de fisiologia, olericultura, produção vegetal. E quando eu vinha com rota para um aluno queria assumir, né? Então, quando me falam que o aluno quer rota, eu sei que entendo que é um perfil, né, bastante específico. E então eu separei aqui uma rota para a gente falar, para a gente discutir, que é para vocês poderem entender aí o nível de complexidade. E essa rota é uma rota bastante importante quando a gente fala em metabolismo secundário de plantas, tá? Vocês vão entender por que aqui no decorrer da apresentação. Aí eu acho que isso vai consumir aí toda a minha primeira parte, né? A gente vai depois discutir um pouquinho. E aí, na segunda parte, eu tenho um assunto que eu quero muito conversar com vocês, e aí eu acho que eu posso contribuir de forma bastante consistente, que aí é minha linha de pesquisa, né? O que eu venho fazendo exaustivamente, que é trabalhar com alívio de estresse oxidativo, né? Então, e que também é um mecanismo aí
extremamente importante de defesa, né, da planta, pensando que a gente está em um ambiente aqui de um organismo biológico, onde as coisas não acontecem de forma compartimentada, vamos dizer assim, ou linearizada, né? As coisas acontecem aí todas ao mesmo tempo. Então, esses processos que a gente vai falar aqui agora, que são extremamente complexos, eles acontecem todos ao mesmo tempo na planta, né? Diante aí de uma diversidade, seja ela biótica ou abiótica. Se eu estiver falando alguma palavra que alguém que não, né, sei que tem produtor, vi que tem gente que está, né, assistindo e que não é tão técnico, né? Então, eu queria que vocês perguntassem que eu posso explicar, tá bom? Mas, infelizmente, Oi. Ô, Vivian, você já abriu sua Oi? apresentação? Já vi. Não está aparecendo para vocês? Não, a gente só está vendo uma aba com as pastas. Deixa eu ver aqui, então, o que aconteceu. Estou com um probleminha aqui, então. Só um momentinho. O computador é muito bom quando funciona, né? Quando não funciona, aí a gente fica com vergonha. É porque deve ter escolhido a opção uma janela. De preferência, colocar a tela inteira, Vivian. Tela inteira, tá aqui. É melhor, tela inteira. Compartilhar. Elson, tira a sua projeção também. Oi? Não, ele tirou, Vivian. É porque Elson também estava projetando, talvez fosse isso. E aí? Tá tudo certo agora? Vocês Pronto, agora foi. Agora foi. Beleza. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, metabolismo secundário em plantas. Para ter um secundário, tem que ter o primário, tem que ter, né? Aí eu queria que vocês me falassem, não sei se o pessoal tá com o microfone aberto ou não, eu queria que vocês me falassem se vocês sabem o que é o metabolismo primário. Vocês sabem o que é o metabolismo primário? Antes da gente explicar o que é secundário? Um de cada vez. Vamos lá. Eu acho que vocês não estão com o microfone aberto, né? Não tá, né? Tudo bem. Então vai ter que ser meio que um monólogo mesmo, tem jeito. Eu pensei em fazer algo participativo, mas vamos lá, vou seguir assim. Então, primário, o nome já fala, né? São funções aí que são essenciais na planta. Então, são funções de crescimento, de desenvolvimento. E, então, dentro desses metabólitos aí, né, primários, a gente tem o quê? A gente tem os hormônios, né? E outros componentes aí que são extremamente importantes, como o nome fala, primários, né? A planta precisa deles. E aí a gente passa, então, para o conceito do que são os metabólitos secundários, né? Os metabólitos secundários, eles são amplamente estudados hoje, né? Mas nem sempre foi assim. Então, durante muito tempo, ignorou-se as funções, né, do metabolismo secundário. Então, é relativamente novo esse assunto, é uma frente de estudos relativamente nova, mas que é extremamente de interesse do ponto de vista de ecologia, né, de sustentabilidade, do ponto de vista comercial também, né? Por quê? Porque esses compostos, eles são produzidos aí voluntariamente pelas plantas e eles têm uma função, normalmente, que vai envolver aí, então, uma defesa, vai envolver a produção de um composto que vai alterar o gosto, vai alterar a composição química, ou vai alterar a estrutura da planta, né? Enfim, eles têm várias funções que eles podem, várias mudanças que eles podem promover nas plantas e que são extremamente vantajosas para as plantas. Acontece que a indústria, né, farmacêutica, a indústria alimentícia, elas tiveram acesso, né, a esse conhecimento, infelizmente, né? E cada vez mais isso vem aumentando. E esses metabólitos secundários, então, eles são
são desejados, né? Então, por exemplo, vocês têm conhecimento do que são os microverdes, por exemplo? Sabem o que são os microverdes? Não, Viviane. Ninguém sabe? Ninguém que está na sala sabe? Tá, então vamos Também lá, vou não. explicar para vocês. Aquelas plantas rapidinho. pequenas. São plantinhas pequenas, isso, são plântulas, né? Mas são plântulas que são consumidas numa fase extremamente curta aí, né, do ciclo de vida dela. Então, por exemplo, a gente tem, pensa numa alface, né? A gente tem lá a alface que vai ter normalmente um ciclo de vida médio aí de 40 dias, né? Dependendo, lógico, de temperatura, do ambiente, né? Do ambiente que ela tá se desenvolvendo. A gente tem baby leaf, né? Baby leaf, e que vai ser, então, um ciclo mais encurtado, e ela fica menor, né? Então, isso foi entendido pela indústria, né? Como algo que também tem um nicho a ser explorado, isso já aconteceu há algum tempo, e, mais recentemente, tem uma outra categoria aí que vem lá da Holanda, né? Que é muito explorada na Europa e que a gente ainda explora pouco, a gente ainda está incipiente nessa linha de pesquisa, mas que por exemplo, tem uma produção de uma hortaliça em 7 dias, e não raro em 4 dias, né? Então, eu vou usar ali toda a reserva daquela planta para completar o ciclo dela. E uma característica importante dessa categoria, né, de hortaliça, é que ela tem uma superexpressão de metabólito secundário. À toa? Não é à toa. O que a planta quer na vida dela? O mesmo que a gente, perpetuar a espécie. Então, nessa fase, nesse arranque inicial do ciclo, ela tem que ter mais compostos que vão dar aí mais defesa, né? Que vão dar aí mais condições delas atravessarem diversidades, tá? Então, não sei se ficou claro, mas isso são algumas situações onde os metabólitos secundários, eles são explorados, né, são isolados, inclusive, aí, são explorados de maneira exógena até, né, para que ele atenda uma necessidade de um consumidor que está preocupado com um valor alimentar aí diferenciado, né? E lógico que isso tem um custo também, evidentemente. Então, se vocês não sabiam, né? Isso são os microverdes, tá? Isso é uma linha de pesquisa extremamente nova e que vem sendo bastante trabalhada aqui na Exalc, né? Em outras universidades e que vem lá da Europa. A Europa já tem isso há bastante tempo, eles são pioneiros aí, então, nessa tecnologia, né? Então, durante muitos anos, a importância, né, dos metabólitos secundários, ela foi, de certa forma, subestimada, mas esse composto, né, esses compostos, hoje sabe-se cada vez mais, né, entende-se que eles foram extremamente importantes, até mesmo do ponto de vista da evolução das plantas. Porque quando a gente tem um problema, se tem alguém lá do meu lado, né, ou do lado de vocês, que está te incomodando, está falando alto, está falando, né, uma voz desagradável que seja, ou um barulho que te incomoda, ou um calor que você está sentindo que não te agrada, né? Não é o que você entende como mais agradável, e a planta funciona mais ou menos da mesma maneira, a gente consegue sair do lugar e andar, né? A gente tem essa capacidade. A planta não andava, não anda ainda, né? Então, os metabólitos secundários, eles tiveram uma participação e uma importância extremamente decisiva, né, para que a planta pudesse, e para que a planta possa, isso ainda acontece, né, para que a planta possa atravessar momentos ou situações que são consideradas situações de estresse, né, situações que poderiam aí atrapalhar o desenvolvimento, né, do vegetal. Deixa eu passar aqui, gente. Então, deixa eu ver. Eu não vou falar tudo para vocês, não, senão a gente não consegue aproveitar o tempo. A gente já está com pouco tempo. Tem uma rota, eu vou passar inteirinha para vocês ainda.
Então, vamos lá, ó. Eu vou passar para vocês aqui, ó. Então, assim, o que eu vou focar aqui hoje? Eu vou focar aqui em estresse abiótico, por quê? Porque o meu assunto de pesquisa, né, o meu sujeito de pesquisa aí, ele é com estresses abióticos, tá? Isso foi assim no mestrado, foi assim na graduação, foi assim no doutorado, tem sido assim pós-doutorado também, mas é muito importante que vocês tenham em mente que os metabólitos secundários, eles não são somente para estresse abiótico, que eu vou falar que eu tive que selecionar, tá? Eles também são amplamente utilizados, inclusive em nível comercial, aí, né? Para estresses bióticos. E aí eu estou falando do quê? De que tipo de estresse biótico? A gente tem um exemplo muito clássico que eu acho que todo mundo consegue visualizar, né, se eu falar, que é, por exemplo, o ataque de insetos à planta. O que a planta produz, né, de forma natural e que pode impedir ou pode dificultar esse ataque? O que ela produz? Vocês sabem o que ela produz? Isso é bastante conhecido. Sabem? Não sabem? Tem alguns comentários aqui, Vivian, no chat. Látex. Eu não consigo ver, vocês falam para mim? Falam para mim o comentário, porque eu não estou conseguindo, não estou vendo. Tem compostos nitrogenados, látex. E aí? Exatamente, tem tudo isso. Exatamente, é isso aí. Tem compostos nitrogenados, que são importantes, porque mudam lá toda a questão da palatabilidade, tem os terpenos, né? E isso vem sendo cada vez mais, tá? Eu acho importante falar isso para vocês, porque até a gente não teve a oportunidade de falar isso antes, mas talvez muitos de vocês, quando vocês finalizarem a graduação, vocês vão para o mercado. E o mercado hoje, os produtos que tem hoje para manejo, né, processado como inseticida ou processado como fungicida, eles têm muito essa tendência de terem esse composto natural, né? Então, isso é muito, muito desejado hoje por conta aí dessa necessidade de ter uma agricultura mais limpa, mais sustentável. Então, existem muitos produtos que vêm sendo desenvolvidos, ou que já estão no mercado, né, sendo comercializados, que são que a base deles é a base desses metabólitos secundários, né? Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, que não vou falar o nome, porque eu não posso, né? Não posso falar. Não é legal falar, né? A gente não tem autorização para falar. E muitas coisas são confidenciais em empresa, né? Mas tinha lá um produto que tinha 3 princípios ativos e cada um deles ali tinha uma origem dentro desses grupos de metabólitos secundários, tá? Então, a agricultura, né, e as ferramentas de manejo, elas vêm muito sendo trabalhadas para que se tenha esse tipo de ferramenta, né? Então, para que seja utilizado também como ferramenta de manejo, tá? Deixa eu passar esse slide aqui. Tá? Deixa eu ver o que eu já falei aqui para vocês. Então, eu queria chamar a atenção aqui de vocês, né? Então, é que esses metabólicos secundários, então, eles podem agir aí em quaisquer estresses abióticos, né? Então, associado à mudança de temperatura, a estresse hídrico, níveis de luz, né? Exposição à radiação aí, né? E também a deficiência de nutrientes, tá? Então, na verdade, assim, ó, os metabólitos secundários, eles vão ser, né, produzidos tanto para fazer aliviar, né, a questão do estresse biótico, quanto o estresse abiótico, tá? Então, vamos desenvolver um pouquinho mais isso. Existem 3 grandes grupos aí de metabólitos secundários, né?
como eu já tinha falado ali no começo. Então, são os terpenos, os compostos fenólicos, os alcaloides. Qual é o mais importante? Os três são importantíssimos, a gente tem exemplos clássicos aí em cada um desses grupos, mas eu vou falar hoje para vocês, eu vou me concentrar nos terpenos, tá? Por quê? Por que eu escolhi os terpenos? Porque eu já trabalhei com esse grupo de metabólitos secundários, então eu fico mais segura para falar, né, de algo que eu já fiz e que eu já vi ali na prática, e que existe aí uma importância também aí, né, uma importância de mercado, vamos colocar assim, tá? Dentro desse grupo de metabólicos secundários. Ah, os outros não tem? Tem também. Mas eu estou optando por falar desse aqui porque ele vem sendo mais trabalhado, tá? Então, os terpenos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de terpeno, ou também como são conhecidos terpenoides, é a mesma coisa, tá? Eles constituem a maior classe, né, aí de produtos secundários. Também por esse motivo, eu escolhi esse grupo para a gente bater esse papinho hoje. Então, as substâncias dessa classe, né, elas são... Ó, vou começar o bioquímica aqui que me pediram para passar para vocês. Elas são sintetizadas aí a partir da acetil-CoA, tá? Ou de intermediários glicolíticos. Depois eu vou colocar o desenho da rota aqui para vocês, e aí vocês vão poder acompanhar cada passo aí para vocês. Não tenho a pretensão que vocês decorem essa rota toda hoje, mas que vocês tenham em mente mais ou menos como que ela funciona aí, tá bom? Como é que funciona a síntese, a biossíntese de um terpeno, tá bom? Se vocês conseguirem sair daqui, tendo em mente a rota simplificada da biossíntese de um terpeno, já está muito bom. E depois a dos espécies ativas de oxigênio também, já está muito bom, está de bom tamanho para mim, tá? Então, eles são os terpenos, essa aqui, a gente pode entender aí como a simplificação aqui, né? A rota simplificada dos metabólitos secundários, tá? Então, vejam aqui, ó, que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui os produtos nitrogenados, né? Que são, então, um grupo, tá? E aí, ele vai participar ali da rota ali do ácido químico, né? Todo mundo já ouviu falar, ele é muito conhecida, uma rota de defesa aí bastante abordada hoje, está até na moda. O pessoal que fala de aminoácido, eu também falo de aminoácido, tá? Hoje eu não vou falar porque não dá para falar de tudo, mas quem fala de aminoácido fala muito dessa rota aqui do ácido químico, né? Ácido malônico, então, aí para produzir esse segundo grupo aqui de metabólito secundário, né, os compostos fenólicos, e os terpenos que nós vamos falar aqui, nós vamos detalhar a rota, ele, então, tem duas rotas aí de biossíntese, né, ele pode ser oriundo de duas vias, tá? Então, a via do ácido mevalônico, tá bom? E a via MEP. Já vou falar para vocês o que significa esse palavrão. Tem muito palavrão nessas rotas, mas me pediram, então vamos lá. Vou pedir paciência aí e fiquem à vontade para me interromper. Pessoal também que tá aí no apoio, só me fala se tiver alguma coisa no chat, porque eu não tenho o chat aqui, tá? Eu estou olhando aqui a minha apresentação para falar para vocês. Eu não estou acompanhando os comentários. Sem problema. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. O que acontece? Deixa eu só ver se eu tenho aqui na próxima, se eu tenho uma rota mais... Aqui, ó. Antes, deixa eu falar isso aqui para vocês. Eu vou... Não é isso não, peraí. Aqui, ó. Deixa eu falar para vocês, então, as características do terpenos, tá? Eu acho que isso aqui também é importante para a gente poder depois falar um pouquinho da rota. Os terpenos, né? Então, terpenoides, aí você escuta bastante falar de terpenoides, tá, gente? Eles são, então, a maior classe, né, dos metabólicos secundários, aí, tendo mais de 22 mil compostos escritos. Isso aqui já mudou bastante, a gente já tem mais de 5, tem muitos mais do que isso, tá? Compostos escritos aí, vejam que essa referência aqui é de 2006, né? Então, a gente hoje isso aqui já aumentou bastante, tá? Eles são,
em geral, né, insolúveis em água, sintetizada a partir da acetil-CoA, como eu falei para vocês, ou de intermediários glicolíticos, tá? Então, tem esses dois precursores aí dos terpenos. Isso aqui é importante quando a gente for lá para a rota, para a gente entender. Eles são formados por unidades pentacarbonadas, sempre. Eu preciso ter essa estrutura aqui, né? Pentacarbonada, vejam que é um esqueleto aqui ramificado, né? Eu tenho, então, 3 carbonos e depois eu tenho uma ramificação no primeiro carbono ou no último, né? Depende do jeito que você olha, do jeito que você numera. Mas eu tenho sempre essa estrutura básica para poder formar, então, o terpeno, né? Então, eu tenho isso aqui como ponto de partida, tá? E as categorias mais conhecidas, né? Porque dentro do grupo dos terpenos, a gente tem também aí as categorias, uma subdivisão, né? Então, as que mais são conhecidas são os monoterpenos, que tem 10 carbonos. Então, vejam que dá mais ou menos para entender o que vai acontecer aí nessa rota, né? Eu vou ter uma junção de duas unidades, né, pentacarbonadas, para que eu forme, para que eu tenha a formação de um monoterpeno, que tem 10 carbonos, né? Aí eu tenho lá o sesquiterpeno, que tem 15 carbonos. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho uma junção de 3 unidades pentacarbonadas, né, que é a unidade básica ali, para que eu tenha a formação da síntese do terpeno, né? Eu vou ter o diterpeno, que tem 20 carbonos, e triterpenos, que tem 30 carbonos, tá? Pensando sempre que para eu ter esse trabalho aí, eu tenho um gasto calórico e tenho essa junção, então, né, dessas moléculas aí, para que elas, macromolécula, para que ela possa, então, formar esses componentes maiores aí, tá? Um dos representantes mais importantes dos terpenos é a borracha. Então, o que a borracha na verdade, né? Borracha é um protetor da árvore, né? A função primordial dela ali é proteção. Depois que a gente foi lá e extraiu para fazer, né, um monte de coisa que a gente faz, a gente descobriu essa aplicação. Mas a função dela é da proteção e resistência para a árvore. Assim como o processo de lignificação, né? Quando eu tenho uma planta mais lignificada, quando eu falo assim, eu quero uma planta mais lignificada, o que eu estou fazendo com essa planta? Eu estou trabalhando essa arquitetura da planta para que, através, né, dessa engenharia em que eu consigo interferir, hoje a gente já consegue interferir, para que eu tenha ali uma planta que, com a formação de metabólito secundário, me dê maior resistência a ataque do quê? Ataque de pragas, né? E não só isso, há um estresse severo de água, né? Há um estresse severo de temperatura, então, ou até mesmo a interceptação, né, da luz, né? Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, em plantas de batata, não sei se vocês têm experiência com batata, acredito que não, eu não vi batata em cima. Vi manga, melão, batata eu não vi. Cebola, tudo isso, mas batata eu não vi. Então, quando a gente quer fazer uma plantação de batata, aonde eu tenho uma planta mais ereta, né, não tem aquele acamamento que é clássico para a cultura da batata, eu faço o quê? Eu posso trabalhar uma suplementação de adubação silicatada, né, de silício, para quê? Para que, através dessa adubação, eu tenha uma formação de lignina que vai me dar uma planta mais resistente, mais uma arquitetura melhor, né? Melhor no sentido de ser desejada, tá? Para a produção, né? Então, a gente vem trabalhando esse manejo, porque a gente entendeu como é que esse processo funciona, então a gente pode interferir aí, tá? Todos os terpenos, eles são ocasionalmente referidos como isoprenóides, tá? Então, quando alguém falar para você assim, de isoprenóide, você pode saber que é um fisiologista, um bioquímico, que senão o cara não vai saber esse nome. Mas também pode saber que está falando de terpeno, né?
o terpeno, então, ele é muito conhecido também como isoprenóide, né? E, então, ele tem essa nomenclatura aí, de acordo com o número da cadeia de carbono que ele apresenta, tá? E aí, vamos lá, então, para a rota ali, né? Vamos voltar aqui, só que aqui vocês conseguem enxergar melhor. As duas rotas ali, né? Que eu tenho que vamos dar a informação de... Alguém quer falar alguma coisa comigo? Estou ouvindo barulho aqui? Não? Não? Não. Não. Tá. Então, eu tenho aqui as duas rotas que vão me dar um terpeno, né? Só um momento, Vivian. Tá. Ney, você quer falar alguma coisa? Não. Entrei agora para assistir. Obrigado. Quem Então, é? você poderia desligar o microfone, viu? A gente agradece. Pois tá. não. Tem alguém com o microfone ligado, né? Às vezes acontece, aí, Gano. Não, tranquilo, tranquilo. Eu faço isso direto também. Então, na rota do ácido mevalônico aí, né? Vamos dar sequência, senão a gente não consegue falar da rota até o final. 3 moléculas de acetil-CoA são ligadas em uma sequência de reações para formar o ácido mevalônico, né? Então, vocês conseguem enxergar aí. Aqui a gente tem só uma rota simplificada, tá? Depois depois eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui já, ó. Aqui a gente consegue enxergar, então, ó. Né? Ó, 3, tá? 3 moléculas de acetil-CoA. Então, vamos acompanhando, falando aqui, tá bom? Que eu acho que fica mais fácil. Então, esse forma o ácido mevalônico ali, né? E aí, o que acontece? Esse intermediário de 6 carbonos, ele olha o palavrão, ele é pirofosforilado, descarboxilado e desidratado. Então, são processos que a molécula passa aí para poder ir acompanhando a rota, né? Para formar o quê? O isopentenil de fosfato, que é o que a gente chama de PP, tá? O que você tem que saber dessa rota, Lilian? Todo esse nome que está falando, não dá, nem eu sei, gente. Eu estou aqui com o apoio aqui, porque a gente esquece isso aqui, né? Mas IPP são parte-chave aqui. Então, vocês podem guardar assim, ó. 3 moléculas do acetil-CoA vão formar o ácido mevalônico. Se vão formar o IPP, aí sim, aí fica legal, fica fácil de guardar, né? O IPP é a unidade ativa básica para a formação de terpeno. Se eu não tenho IPP, não tem terpeno. Tá? Então, o IPP, né, ele também é formado a partir de intermediários da glicose ou do ciclo de redução fotossintética do carbono, né, através de um conjunto de reações aí que é a rota do metil eritrol-fosfato, que é o MEP que a gente viu lá atrás, tá? Então, eu deixei para falar agora, porque aqui eu acho que vocês conseguem enxergar melhor, tá? O que está acontecendo, o que eu estou falando aqui, ó. Metil eritrol fosfato, tá? Então, toda essa parte aqui de cima, vejam, né? Eu não consigo apontar aqui, mas, ó, tem aqui a chave aqui, né? Para formar o MEP, tá? Que é, então, essa primeira parte mais importante dessa rota. Tudo bem? Vamos seguir. Essa parte aqui da rota, onde ela acontece? Ela acontece no cloroplasto, ela também pode acontecer em outros plastídeos, tá? Aí, o que acontece depois disso? O gliceraldeído 3-fosfato e mais 2, então veja aqui, gliceraldeído aqui no comecinho, ó. Gliceraldeído 3-fosfato e mais 2, né? Piruvato ali, tudo bem? Vocês estão enxergando? Tudo bem? Eles condensam-se, então eles se juntam para formar o quê? O que eles vão formar ali? O que está formando ali? Um intermediário de 5 carbonos, que é o 1-deoxidestilulose 5-fosfato, tá? Não quero que vocês guardem esse nome, gente. Vocês têm que saber a parte aqui, ó, essa parte de cima aqui, gliceraldeído 3-fosfato, mais o piruvato, vai dar aqui o metil, o MEP, né? Depois disso eu tenho essa continuação aqui, que dá essa molécula gigantesca, tá? E aí vai seguir o rearranjo, a redução desse intermediário que eu falei o nome que é o palavrão, a 2-C-metil-D-eritrol 4-fosfato, que é o MEP também, que é convertido em IPP. Então, assim a gente tem a formação do IPP, tá? É dessa maneira que forma, passa por todos esses processos para ter essa formação
do IPP, que é a unidade ativa para a formação do terpeno. Então, se vocês guardarem daqui de tudo isso que eu falei, IPP, já tá bom para mim, tá? Tá ótimo aqui. E aí, o que a gente tem, então? A gente tem, depois, que o isopentenil difosfato, né? Que são as unidades que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Ela pode se juntar aqui, né? A outra IPP, e aí elas vão reagir, formar o GPP, que é uma molécula de 10 carbonos, a partir da qual são formados quase todos os monoterpenos. Então, antes dele virar esse monoterpeno que vocês estão vendo aqui, ele passa, então, por uma redução, né? Tem essa junção aqui das duas moléculas, aqui, que é o isopentenil que eu falei, e o dimetil alildifosfato, para poder formar um GPP, e aí depois é que forma um monoterpeno. Não vou ficar aqui falando para vocês, né? Todas as reações, porque senão o pessoal vai desanimar aí. Mas o que acontece aí, a partir daí? A partir daí acontece aquilo que eu falei lá no primeiro slide ali de terpeno. Eu vou unindo, né, as moléculas de 5 carbonos, e aí eu tenho lá sesquiterpeno, terpeno, né? Então, existe aí todo esse caminho para que eu possa formar, então, o monoterpeno, e aí, a partir dessa formação do monoterpeno, eu posso continuar a formação aí de moléculas maiores, né? Essa junção, ela continua, e aí vai me dando mais terpenos de tamanhos diferentes, que como nós vimos ali, né? Posso ter aí triterpenos, diterpenos, tetraterpenos com 40 carbonos, tá? A diferença é o tamanho da molécula aqui, ok? Vou passar, até porque a gente já está terminando o tempo. Daqui do terpeno, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu nem vou para o composto fenólico aqui, viu, João, porque não vai dar tempo. Eu vou... Tá, deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui, ó. Uma coisa que eu acho que é super importante falar para vocês aqui é o seguinte. A produção, né, a variação da formação dos metabólitos, ela é variável aí, de acordo com o ambiente, né? Então, quais são as variáveis que vão interferir nessa formação dos metabólitos secundários? Eu tenho aí sazonalidade, eu tenho altitude, índice pluviométrico, radiação, né? Composição, a idade da planta, como eu falei, né? Não falei da plantinha que lá no começo da vida dela tem altíssima concentração, né? Elas vêm preparadas para poder passar por adversidade. Então, tem esses componentes mais concentrados para poder ajudar mais, né? Vivian, a professora Ana Rita levantou a mão, acho que ela quer fazer algum comentário. Sim, pode falar. Olá, gente. Eu vou me manter um pouco mais com o microfone fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Espera aí. Eu estou tendo que ficar com óculos escuro, mas dá para... Não vejo vocês tão bem, mas dá para me escutar. Bom, Vivian, você mostrou aí brilhantemente, né, esse panorama que envolve as rotas, e agora você para mostrar como é que a planta já trabalha isso naturalmente, né? Como é que a planta aporta esses metabólitos para auxiliar no seu próprio metabolismo. E aí a gente, quando você está mostrando aí uma série de fatores que desencadeiam essa síntese natural de metabólitos, eu me lembrei de como a gente lida com os produtos que estão disponíveis no mercado, né? Prometendo entregar exatamente aquilo que as plantas naturalmente já produzem. A professora não estava antes? Faz pouco tempo que a professora entrou? Porque eu falei exatamente isso para os meninos. Eu falei exatamente sobre isso. Eu estava escutando. Eu acho isso extremamente importante. Esse ponto é extremamente importante na discussão. Mas pode falar, professora, aí a gente... Pronto, eu estava escutando.
Então, já vejo aqui que o que acontece aqui nas nossas condições também, em muitas partes do Brasil, a gente tem condições ambientais muito variáveis em relação a otimizar aquilo que a planta precisa para produzir esses metabólitos. Então, nem sempre as condições são as ideais, nem sempre são favoráveis. Mas a gente tem no mercado uma série de produtos que prometem entregar exogenamente aquilo que a planta de fato já traz. Então, assim, dentro dessa gama de produtos que estão no mercado, você poderia sinalizar para o agricultor, para o pesquisador, de que maneira ele pode, que critérios ele pode utilizar para poder fazer uma boa escolha diante de uma oferta tão grande de produtos? Quais seriam os melhores caminhos para se fazer uma boa escolha daquilo que efetivamente pode trazer algum bom resultado? A pergunta é maravilhosa, né? E é difícil de responder, mas vamos lá. Vamos pensar juntos, bota o povo aí para discutir, para falar, que eu já estou mais para ouvir do que para vamos lá. Não, mas é difícil porque assim, nem sempre o que eu né, acho que a gente tem boas notícias e más notícias para dar como resposta, né, para essa pergunta. É que assim, ó, nem sempre a gente consegue promover essas condições que a planta precisaria, né, para poder fazer esse aporte aí, então essa produção, né, mais para poder potencializar essa produção de metabólico secundário. Às vezes não tem como, às vezes não dá, né? Mas, por exemplo, se a gente pega, porque, por exemplo, assim, ó, e aí, assim, depende do fator que vai ser o fator limitante. Eu não tenho como interferir na radiação solar. Eu não tenho como interferir no índice pluviométrico, a não ser que esteja em caso de vegetação, né? E ainda assim, se você tiver outros fatores que também limitam, você também tem alguns aí que você vai se ver limitado, mas enfim, você consegue ter o manejo, né? Mas existem variáveis aqui onde a gente consegue trabalhar, né? Então, por exemplo, eu acho que o exemplo que eu gosto bastante de falar é a própria adubação, a própria questão nutricional. Então, se eu tenho lá um metabólito, né, que quando eu disponibilizo um nutriente, se eu aumento lá a disponibilidade de nutriente, eu tenho a produção de um determinado metabólito, eu posso trabalhar nessa nutrição, né? Então, pegando aí o exemplo do silício, pegando o exemplo do fosfato, né? Quando eu tenho lá fungos micorrízicos ali, então eu posso trabalhar nesse sentido, né? Existem outro ponto que eu gosto bastante de comentar, assim, ó. Por exemplo, se a gente pensa numa questão nutricional, né? Eu vou usar o silício para poder dar para a planta uma condição de mudança de estrutura, para que ela fique mais resistente a ataque de praga, né? E também, muitas das vezes, doenças fúngicas, por exemplo, né? Eu preciso entender se esse produto, se ele traz a quantidade necessária, né, e viável, aí tem toda uma questão comercial, uma questão de custo-benefício, uma questão aí de concentração, né, para que eu entenda se esse produto realmente vai me entregar ou se inviabiliza, e muitas vezes inviabiliza, né? Tem um outro exemplo bastante interessante, por exemplo, o enxofre, né? O enxofre participa aí de várias rotas de defesa da planta, e tem muitos produtos que tem lá enxofre, uma concentração a X de enxofre, mas será que essa concentração de enxofre que eu tenho ali, ela é suficiente para causar a ativação nas enzimas, né, e mudar, então, a expressão da proteína, ela tem a quantidade necessária? Não basta só ter, né, na composição, eu preciso ter uma quantidade X, né, preciso partir de uma quantidade. Então, aí a questão de entender mesmo concentração, entender o que tem ali. Infelizmente, hoje, as empresas elas não informam tudo, né?
E aí a gente tem que ficar ali, então, investigando, a gente tem que insistir ali nas informações para a gente poder entender se o que está sendo vendido é de fato viável. Poderia elencar aqui vários produtos que tem no mercado hoje que prometem, eu tenho tanto de silício e eu vou mudar a estrutura da sua planta e fazer com que ela produza mais lignina, mas eu tenho uma quantidade, eu tenho uma quantidade inferior de silício ali, entendeu? Então, não vai adiantar, gente, né? Eu preciso de fato entender esse funcionamento para poder fazer essa escolha, tá? O próprio questão do biológico mesmo, né? Eu tenho ali o biológico muitas das vezes sendo usado como um elicitor, né? Aí a gente está falando ou não, né, de metabólito secundário, porque tem elicitor ali que vai, por exemplo, o ácido jasmônico, né? Aí nem é biológico, eu estou falando de um componente primário mesmo. Ali. Se eu colocar o ácido jasmônico, eu vou induzir uma produção de terpeno, né? Mas quanto que eu tenho ali desse componente aqui, desse produto? Né? Será que eu tenho o suficiente? Será que eu tenho mais? Também é um problema. Será que eu tenho menos? Né? Então, no caso do biológico, eu tenho uma concentração lá, eu tenho 10 a nona de concentração, né? Ou tenho 10 a terceira, né? Não vai adiantar, né? Então, eu acho que é realmente uma compra técnica mesmo, né? Ter critério ali e buscar entender a fundo o mecanismo que acontece, porque muitas vezes o benefício, ele precisa atender algumas exigências para que ele aconteça, né? Você já responde, professora? Sim, obrigada. Por nada. A Rafaela, ela levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma contribuição. Tá, vamos lá. Oi, Vívia, boa noite a todos. Boa noite. Vívia, eu trabalho com estresse, né? Mas estresse mais ligado à questão de auto-irradiação. E aí você falou muito bem essa questão dos metabólicos secundários, né? A classificação. E aí eu queria só completar o questionamento que a professora Ana Rita fez, que alguns compostos eles podem ser utilizados também para induzir esse aumento de metabólico secundário e, consequentemente, aumentar a resistência das culturas, né? Por exemplo, tem uns elicitores como metionina, quitosana, já tem vários trabalhos que mostram que a aplicação desses Tem. pode Inclusive, tem um aqui que eu separei para a gente encerrar essa primeira parte. Mas pode falar. Certo. Pode melhorar muito essa questão do mitigar o efeito de estresse abiótico. Uma outra abordagem com relação a essa questão de aumentar a produção de metabólitos secundários, não só para induzir a resistência, mas também induzir a produção de metabólitos. Por exemplo, hoje em dia, na indústria de fármacos, é muito explorada essa questão do metabólico secundário, e aí utiliza muito, principalmente utilizando técnicas, ferramentas da cultura de tecido, a utilização de lâmpadas LEDs com a mudança da qualidade espectral da luz. Então, exatamente. A qualidade ela vai destinar um determinado metabólico secundário. Só que componente, exatamente. Só que aí entra uma questão bastante complexa, que às vezes quando a gente trabalha, quando a gente modula a fisiologia da planta, a gente pode, de certa forma, deprimir uma outra rota. Uma outra variável, exatamente. Então, era algo que a gente discutia muito nas nossas aulas, na época que eu estava fazendo doutorado em fisiologia, e era algo que a gente discutia muito, porque às vezes a gente falava sempre assim, na época a onda era, tem que aumentar a prolina.
Aumentando prolina, eu aumento a resistência, por exemplo, das plantas ao estresse hídrico, né? Só que aí entrava numa outra temática de que às vezes esse acúmulo da prolina ou de qualquer outro metabólito secundário, ele tem um custo energético para a planta, né? Que chega a ser mais do que os metabólitos primários, né? E aí, muitas vezes, eu mexendo muito na fisiologia da planta para aumentar a produção de determinados metabólitos, eu posso comprometer a produtividade, né? Pode. Então, é algo que tem que ser trabalhado bem, de forma bem, conhecer bem a fisiologia da planta. A fisiologia, exato. Para saber no que realmente trabalhar, no que e que metabólito secundário eu poderia aumentar para aumentar a resistência, mas sem comprometer a produtividade. Exato. E aí, assim, ó, muito legal o que você está colocando, porque me veio bem a questão da produção dos microverdes. Os microverdes, eles são sempre produzidos on-farm, né? Indoor. Nossa, estou com o biológico na cabeça. Indoor. E no cultivo indoor, você tem o controle, né, da qualidade da luz, e é justamente para você poder ter um protocolo, né, da qualidade ali dos biocomponentes que tem nesse produto, sabe? Então, e é uma linha que vem sendo trabalhada então, aqui na Exalc, né? Então, por exemplo, se eu quero lá mais antocianina, né? Então, como que eu tenho que fazer o manejo dessa luz, né? Mas, nesse caso, eu tenho ali uma produtividade sendo definida logo na primeira semana, né? Então, é realmente bastante específico. E isso que você colocou faz todo sentido, né? Eu acho, porque você precisa entender aí o que você está perdendo. Você está trocando o que pelo quê, né? Então, bem muito pertinente a sua contribuição, eu agradeço aí. Estou com um artigo aqui, estava comentando alguns componentes, né? Eu estou com um artigo aqui que é do professor Paulo, que é um professor colega nosso lá, né? Trabalhei com o professor um tempo, aqui há um tempo, e onde ele aplicou aqui, né? Ácido salicílico, ele aplicou. Você falou de quercetina, xantona, foi isso que você citou? Eu falei de quitosana, metionina. Que é aminoácido, né? Só que aí você entra numa rota que ela não é enzimática, né? Mas aqui a gente está falando dessa rota que eu citei agora, que é da mesma rota aqui dos terpenos, né? E aí, então, ele fala justamente isso, onde você aplica, né, de forma exógena esses componentes para que você avalie, né, essa produção de metabólito secundário, né? E aí ele coloca aqui que ele teve, em alguns compostos ele teve uma resposta, outros não, né? Esse artigo é bem interessante para quem quiser depois ficar como referência aí. Eu deixo para vocês, envio para vocês, tá? Posteriormente. O Rondinelli levantou a mão. Acho que ele tá doido para falar alguma coisa. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Estão ouvindo bem, não? Sim, ouvimos. Sim. Ah, tá. Só voltando àquela questão que a Ana Rita colocou com relação a produtos, né? A gente tem uma infinidade de produtos no mercado e, na sua grande maioria, as empresas elas já traz um posicionamento para determinadas culturas. E, de um modo geral, o produtor não tem esse conhecimento técnico de qual o melhor produto para a minha cultura. Eu já tive situações, em alguns casos, e encontros, que ele trazia um produto, né, uma determinada formação para nutrição com algumas culturas, goiaba, banana, entre outros, né? Como eu tenho um certo conhecimento com a cultura da banana, e aí ele generaliza a questão do produto para cultura banana.
Só que, nesse meio termo, existem variedades distintas que têm extrações distintas de determinados elementos. Para a senhora entender, como a gente fala em variedade, tem variedades de banana que extrai, em média, por ano, 130 a 180 quilos de N por hectare ano, como tem outras variedades também que traz 400 quilos de extração do mesmo elemento. E aí, muitas vezes, o produto já vem posicionado para a cultura banana. E aí é onde tem uma armadilha muito grande com relação ao que produto a gente escolher, como a senhora bem colocou. A gente precisa conhecer o produto técnico, a gente precisa entender a demanda da cultura e principalmente com a cultura mais variedades, né? É só essa colocação que eu queria expor. Perfeito. Eu acho que é muito pertinente também. Infelizmente, existe uma generalização que não respeita essa diversidade, né? Que tem aí, tem isso na banana, tem isso no tomate, enfim, tem isso em diversas culturas aí, e elas precisam ser respeitadas, né? Então, esse posicionamento padrão, né? Infelizmente, ele não funciona. E aí, o que acontece é que fica todo mundo frustrado, né? O produtor fica frustrado, a banana fica frustrada. Então, é algo que realmente precisa ser discutido aí com mais critério, né? Não, com certeza, com certeza. Pronto, Vivian. Gente, ó, para a primeira etapa, então, acho que eu até me estendi já demais aqui. Eu vou ficar por aqui. E aí, eu já fazer um intervalinho? Ó, gente, posso pegar uma aguinha lá e já volto? E aí, a gente vai começar a outra parte aqui da conversa. Tá Pode certo. ser? Pode. Vou pegar uma aguinha, já venho. Enquanto isso, pessoal, o chat está aberto, viu? Vocês podem fazer perguntas, podem comentar, podem abrir discussões. As perguntas que estão no Boa noite chat a todos. já... João. Eu fiquei curioso, cheguei um pouco atrasado, mas como eu trabalho com algumas substâncias químicas, principalmente aquelas que não são produzidas, mas para proteger plantas, eu não sei se é pessoal alguma coisa relacionada. Vocês têm como me comunicar? Isso porque eu não consegui chegar em tempo. Mariana, se puder, repete novamente a pergunta, porque a Vivi chegou depois. Repete novamente a pergunta. Tá, porque eu trabalho com algumas substâncias químicas, principalmente oriundos de o que nós conhecemos óleos essenciais. Eles têm algumas substâncias que são utilizadas para controle de alguns tipos de pragas nas plantas. Eu queria saber se ela se referiu a isso, porque ela estava conversando sobre alguns metabolitos secundários e não os primários. Ela comentou alguma coisa? Você entendeu a pergunta? Eu confesso que eu ainda estou em dúvida com a pergunta dele. Professora, você consegue colaborar, por gentileza? É o seguinte, é porque a senhora, eu cheguei um pouco atrasado, e eu ouvi falar não tem problema. sobre metabolismos secundários. Só que a senhora se referiu àquelas produzidas pelas plantas. Sim. Ou aquelas que são usadas, aquelas que não tem na planta. Sim. Eu me referi, na verdade, aqui, às que são produzidas pelas plantas, né? Então, assim, como é que elas, que a partir de que rota, né, que elas são produzidas, e não de aplicação exógena. Não foi essa. Agora eu vou falar sobre uma rota, e aí eu vou comentar um experimento aqui, que foi bastante
ele está sendo bastante lido, né? Ele foi muito bem publicado, e aí envolve a aplicação exógena, né? Mas nem é para metabólico secundário aqui, que a gente vai falar de um mecanismo fisiológico de alívio de espécie reativa de oxigênio. Tá certo, eu só queria saber disso. Muito obrigado. Mas, posteriormente, se o senhor quiser conversar a respeito, pode passar meu contato para ele, que aí eu vejo uma forma de contribuir com a dúvida, ou de alguma outra maneira, passar alguma referência, ou enfim, tá? Pode passar para ele, por gentileza. Tá bom, Tá muito bom? obrigado. Eu acho que eu não guardei isso. Farei sim um contato com a senhora, uma vez que, queiramos ou não, esses metabolitos secundários não são na totalidade produzidos pelas plantas, eles têm características de alguns deles, e por isso que são específicos, por exemplo, da banana, do tomate e etc. Então, eu entrarei em contato com a senhora para conversar com a senhora, está bem? Ok, tá ótimo. Obrigado. Tá ótimo. Eu que agradeço. Ô Vivian, Oi. tem uma dúvida aqui no chat. Qual seria a forma mais viável de diminuir o estresse? Então, olha só. A forma mais viável de diminuir o estresse é colocar a planta no ambiente onde ela não tenha nenhuma contrariedade. É a mesma forma que é para a gente, é para a planta. Então, por exemplo, a gente ficar num ambiente gostosinho, a temperatura ser agradável, ser boa para o nosso metabolismo. Essa é a forma mais correta, esse manejo, né? Então, é você trabalhar ali o ambiente, onde você não submete a planta ao estresse. Essa é a forma melhor. Agora, se eu tenho, isso é praticamente impossível, né, no mundo real aqui, a não ser que seja num ambiente controlado como um ambiente indoor, que eu comentei com vocês. Ali a gente consegue ter um controle perto de 100% e ainda assim não é 100%, tá? Mas o mundo real não nos permite ter essa condição ideal, né, de não ter estresse, né? Então, existem aí, existem produtos, né? Existem mecanismos aí que vão promover esse alívio. Essa rota que eu comentei anteriormente, da produção metabólica secundária, ela pode ser uma ferramenta, né? Porque aí depende também do estresse que a planta enfrenta, né? Então, por exemplo, eu sei que a planta vai enfrentar um estresse ali salino. O que eu posso fazer, né? Eu tenho que pensar posso pensar em manejo, né? Então, posso pensar se a planta estiver em um cultivo protegido, eu troco o substrato lá e aí eu impeço a salinização, né? Agora, se a planta está no solo, então eu tenho hoje produtos que vão trabalhar essa questão de salinização. Tem vários biológicos hoje que trabalham a diminuição ali da salinização ali do ambiente da raiz da planta, né? É lógico, gente, que nada vai me entregar um cenário ideal. Isso não existe, né? Não tem como. Mas é o clássico caso do depende, né? Depende do ambiente que você está e depende do estresse que você está entendendo que está te dando, que está te sendo mais prejudicial ali, vamos dizer assim, né? Tá te tirando produtividade, ou enfim, essa análise que precisa ser feita, né? Eu vou falar aqui agora de um estresse, e eu acho até que vai ajudar nessa resposta, de um estresse térmico, né? E de um produto à base de um aminoácido, né? Que foi criado para fazer esse alívio do estresse, né? Mas então, assim, qual que é a forma mais barata, né? De eu diminuir o estresse? Depende da cultura, depende do ambiente que a cultura está, depende dos fatores de manejo ali que te é permitido fazer, né? É lógico que o ideal é não ter que usar produto. Não é o ideal. O ideal, por exemplo, aqui nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês,
a gente tem uma condição de cultivo protegido, tomate, né? Então, em caso de vegetação, e eu estou aplicando arginina nele para poder causar alívio do estresse térmico, né? Interferindo ali na formação das espécies reativas de oxigênio, mas isso aqui é o ideal? Não, isso não é o ideal. O ideal seria eu ter pensado essa estrutura com um mecanismo de resfriamento da estrutura, da estufa, né? Porque aí a planta não vai ser submetida a esse estresse. Eu não tenho essa processo startado, né? É lógico que, em alguma medida, se eu tenho esse processo startado, eu não vou conseguir conter 100% da consequência, né? Eu não vou conseguir. Eu vou aliviar. Tanto que o nome do paper, quando foi publicado, foi alívio do estresse. Eu não consigo impedir o estresse, né? Agora, eu conseguiria impedir o estresse, talvez, se eu colocasse esse tomate numa temperatura mais amena. Então, a melhor forma de você trabalhar o estresse é você evitando o estresse. Não sei se eu respondi. Respondi? Bacana. A gente pode dar início já ao segundo bloco. Tá. Vamos lá, então. Esse paper aqui, gente, é um paper, assim, que um trabalho... Vivian, não está apresentando, Oi? tá? Não está apresentando? Não. Meu Deus. Vamos lá. Tela inteira, vocês disseram, né? Isso, é melhor. Estão vendo agora? Sim, sim. Eu vou discutir aqui um pouquinho com vocês, então. Como o tema que me foi solicitado não era metabolismo secundário, né? Foi mecanismos fisiológicos. Então, como eu falei no começo da apresentação, isso aqui é um organismo vivo, né? Então, tem vários processos aí acontecendo para que esse estresse seja atenuado. Não é um só. A gente tem conhecimento limitado também. A gente conhece uma rota, duas, três, mas tem muito mais do que isso, né? Então, tem vários processos ali acontecendo na planta ao mesmo tempo, concomitante, que vão trabalhar para que essa planta atravesse essa diversidade, né? É uma diversidade para Vale colocar aqui só, antes da gente começar a falar aqui do tomate, que tem estresses que são bem-vindos, são desejados. Por exemplo, o café. Para a gente fazer o café especial, eu sou produtora de café também, gente. Para a gente fazer, quem quiser depois o café especial, fala comigo. Para a gente fazer o café especial, a gente precisa dar um estresse para a planta. Tá? Esse estresse tem que ser provocado, se ele não acontece. Então, nem sempre o estresse, ele é indesejado, tá? Então, é importante saber isso também. Mas aqui, nesse caso, desse trabalho aqui, o que a gente tinha, então? A gente tinha uma condição de cultivo protegido, né? Não sei como é que vocês chamam, erradamente de estufa, mas nesse caso é estufa mesmo, porque a temperatura de Piracicaba, elas são extremamente, elas oscilam muito, né? E o tomate, ele tem uma exigência que de noite ele gosta de temperaturas um pouco mais amenas, né? Então, aí dentro de 15 a 23 graus, né? A faixa ótima. 18 a 23 é a faixa ótima, tolerante 15 a 25 aí, né? Então, e ali, ali em Piracicaba, né, na região ali de Piracicaba, Elias Falso, existe essa condição dessa temperatura ser muito alta o ano todo. Então, o que acontece? Eu tenho uma depressão no tomate, muitas vezes não de produtividade, mas de qualidade. Por quê? Porque a temperatura, ela afeta toda a produção do pigmento, né, também de vitamina. Então, eu tenho aí uma depressão do fator qualitativo desse tomate, né? O que é muito sério. Por quê? Porque quando o produtor vai vender o tomate, os fatores produtivos e qualitativos, eles são levados em conta.
Então, vamos lá. Já coloquei essa questão do estresse térmico, né? De que é o estresse térmico. Então, só para passar aqui rapidinho, né? O que é o estresse térmico aqui, nesse caso? O que ele causa ali no tomate, né? Atraso do crescimento vegetal, né? Então, tem já um atraso ali na fase vegetativa. Acelerar a maturidade fisiológica, isso não é bom, isso não é interessante, porque, lógico, né? Aumento de temperatura, o que eu vou estar produzindo lá mais? Né? O fruto vai estar respirando mais, vai estar produzindo mais etileno ali, então eu vou ter vou acelerar esse processo. Isso é desejado? Não, não é desejado, porque existe toda uma questão aí também mercadológica, né, com relação a isso, e quando você tem esse estresse, você não consegue controlar. Seu fruto começa a ficar maduro todos ao mesmo tempo e mais rápido, se todo mundo acontece isso, né, na região toda ali, você tem um problema mercadológico, né? Então, tem também essa questão aí da perda da produtividade, por quê? Porque a planta, quando ela está em estresse, ela vai, foi a Rita, né? Ela comentou do custo energético para você fazer essa produção desse composto. Quando a planta está em estresse, ela prioriza processos, ela vai despriorizar a produção dela, né? Que é através do fruto, e vai priorizar, então, o combate a essa situação que ela entende que está, que é uma ameaça, né? E então, despriorizando a perpetuação da espécie aí, ela perde em produtividade, ela entrega menos produtividade, né? Então, quanto mais estressada uma planta está, menos ela vai te entregar o componente lá de produtividade, tá? Além disso, morte celular, né? E como eu comentei aqui, queda da qualidade por vários motivos. O tomate, especificamente, ele tem aí toda uma sequência, né? A gente pode chamar de produção de licopeno, que ele, quando ele está em temperaturas que não atendem a faixa ideal para ele vai ter aí uma queda importante de qualidade. E isso vai refletir diretamente no bolso do produtor, né? Então, aqui nós tivemos uma questão extremamente importante para lidar, uma resposta realmente a uma dor do mercado mesmo, né? Uma dor do produtor. Então, aqui a ideia foi trabalhar com aminoácido, né? Aí que a gente está falando, quando a gente vai falar de espécies reativas de oxigênio, né? A gente está falando, então, de uma reação não enzimática, né? Que acontece em cascata, tá? Então, a rota que eu vou apresentar aqui é uma reação em cascata não enzimática para combate enzimática e não enzimática, tá, gente? Aqui primeiro ela não é enzimática, depois entram enzimas atuando. Para o combate, né, para impedir, né, a produção aí de espécies reativas de oxigênio, né? Existem várias espécies reativas de oxigênio, existe o singleto, existem várias, tá? Umas são mais prejudiciais, outras menos prejudiciais, mas todas prejudicam em alguma medida. E sempre que a planta está em estresse, ela não divide assim, agora eu estou em estresse, eu vou produzir metabólico secundário. Agora eu estou em estresse, eu vou produzir, vou fazer rosa aqui, né? Espécie reativa de oxigênio. Não, ela faz tudo isso junto, tá? Mas, enfim, aqui voltando para os aminoácidos, né? A gente tem aí uma série de aminoácidos, vocês devem ter ouvido falar aí também, né, em vários, a prolina, alguém citou prolina. Aqui eu trabalhei com arginina, são aminoácidos que pertencem à mesma rota via ornitina, né? E são fontes aí de nitrogênio, tá? E aí, então, o que elas fazem, né? De que maneira que elas vão promover aí esse alívio do estresse? Elas vão ativar o metabolismo fisiológico da planta e vamos entender qual que é esse metabolismo, né? Então, como eu falei, ela serve como uma importante reserva de nitrogênio, atua na promoção e manutenção do funcionamento das células, tá?
maior fonte de nitrogênio na biossíntese do óxido nítrico e da ornitina. Está tudo na mesma rota isso aqui, tá? Então, eu preciso, às vezes, você está um passo a mais ou um passo a menos. Se eu fizer uma aplicação exógena, né, do óxido nítrico, ela vai entrar na rota aí e vai, então, virar, ela pode ser convertida lá em arginina, poliamina, prolina, né? Todos esses componentes fazem parte da mesma rota, tá? No caso, por exemplo, da prolina e da arginina, qual que é a diferença, né, de eu fazer uma aplicação exógena de arginina ou uma aplicação de prolina? A prolina, ela é um passo na frente da rota, então talvez eu tenha um resultado mais rápido, né, porque daí ela vai virar lá poliamina e, enfim, ela vai ter, mas a atuação é bem parecida, tá? Então, é isso que está aqui, justamente isso que está aqui colocado, ó. Origina, né, em várias vias subsequentes, a prolina, o glutamato e as poliaminas. As poliaminas é que vão lá atuar no alívio ali, né, do estresse, tá? Impedir abortamento, de flor, enfim, elas fazem um papel ali bastante importante nessa fase, nesse final dessa rota, né? Vivian? Ana Oi? Rita, quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Sou eu, João? Isso, pode comentar. Eu estava reparando que tem algumas perguntas no chat ainda, não sei se todas já foram respondidas, se convém já eu falar, ou você quer fazer a sequência do chat? Todas já foram respondidas já. Tá bom. Vivian, eu queria ouvir um pouco do seu ponto de vista em relação à biossíntese desses compostos, né, estimulados pela adubação. Por quê? Hoje a gente muitas vezes se depara com situações em que a aplicação de fertilizantes ela é feita muito mais fracionada, então parcelando por um período um grande parcelamento para fornecer um determinado aporte nutricional, mas por outro lado, muitos desses fertilizantes são de liberação rápida. Então, assim, já existe toda uma preocupação com tecnologias que aumentem a eficiência da adubação mineral, principalmente, utilizando fontes de liberação lenta, do ponto de vista de melhorar a síntese desses compostos de maneira endógena, naturalmente, né, dentro da planta. Você tem, por opinião, uma melhor eficiência, seria melhor para a planta receber esses fertilizantes, mas por um fracionamento maior, ou minerais chegando até a planta por uma liberação mais lenta? O que é que funcionaria melhor para esse metabolismo, na sua opinião? Coincidente, como que é o nome? Rita, né, que está falando? Isso. É isso? Rita, coincidentemente, a minha tese de doutorado foi com um fertilizante de liberação controlada, que só difere do fertilizante de liberação lenta por conta da forma de recobrimento, né? No fertilizante de liberação lenta, a gente tem lá uma junção lá de, eu esqueci o nome do composto agora, tá? Mas é uma junção que faz com que eu tenha uma liberação que eu consigo controlar menos do que o fertilizante de liberação controlada, onde eu tenho um recobrimento, um encapsulamento, que a liberação dele é controlada pela temperatura e pela umidade, a depender do vapor d'água que entra e reage com o material, e também da espessura, e também da porcentagem de nutrientes que estão recobertas dentro da cápsula, né? Mas, para responder sua pergunta, sim, algumas coisas aí eu vou colocar. Se alguém mais quiser contribuir, obrigada. Tá. Não. Ó, para responder, eu só queria colocar mais uma coisa aí, para responder isso aí. O que eu te falo? A nutrição, ela é diferente da adubação, né? Essa nutrição complementar aqui, ela me dá condições
de controlar esses processos fisiológicos em momentos-chave, que é algo que a adubação não me permite, né? Então, aqui, quando eu vou falar de nutrição e quando eu vou falar da aplicação, por exemplo, isso aqui virou um fertilizante depois, tá? Depois da dissertação. Eu não sei se eu estou em dúvida se eu falo o nome ou não vou falar. Mas é um fertilizante que está no mercado e à base de arginina, bem conhecido aí, bem cosmopolita, vamos colocar assim, né? Ele está bem presente hoje já em várias regiões aí do Brasil. Essa nutrição, ela te dá uma autonomia, vamos colocar assim, para trabalhar o start nessas reações fisiológicas. E o fertilizante, ele não faz isso, né? Ele não faz isso. Ele leva um tempo maior aí para poder... E você não supre nos momentos-chave. Então, existe uma diferença aí de atuação. Não sei se você consegue entender. Então, assim, ó, respondendo bem objetivamente, para atuar nesses processos, uma interferência de nutrição e de produtos fracionada, com certeza é melhor. Com certeza. Você usa um fertilizante de liberação controlada como uma ferramenta quando você não consegue, por alguma situação, suprir a planta no time que ela precisa, né? Você pode conseguir fazer isso sem depressões, sem prejuízos de produtividade nem de qualidade, que foi o que a minha tese fez, e não tivemos prejuízo em produtividade e nem em qualidade, mas a planta, logicamente, vai apresentar ali uma deficiência, nem que seja inicial, né? Que é algo que, quando você trabalha essa nutrição fragmentada, nos momentos exatos que a planta precisa, você não vê. Porque você está suprindo ela no momento e na quantidade que ela precisa, que ela vai absorver. De fato, na hora ali, né? Então, lógico que uma nutrição fragmentada, pensada nos times ali. Tanto que a gente faz a nutrição complementar, né? Por mais que o produtor faça lá a adubação, ele ainda faz a nutrição complementar. Por quê? Porque as funções são diferentes ali. Você está fazendo uma ativação fisiológica ali, né? Elas são funções, até arriscaria dizer que são funções diferentes, né? Tudo bem? Tudo, obrigada. Por nada. Então, gente, ó, vamos entrar aqui, então, nas espécies reativas de oxigênio, né? O2 leva à formação de espécies reativas de oxigênio em eventos metabólicos que ocorrem principalmente nas mitocôndrias, cloroplastos e peroxissomos, tá? Então, todo esse cenário que a gente vai falar agora, todo esse acontecimento aqui, é tudo em nível dessas organelas, né? E, então, as plantas, elas desenvolveram aí esse mecanismo de defesa, né? Enzimático e não enzimático aí, para neutralizar a citotoxicidade, né, das espécies reativas de oxigênio. Ah, Vivian, mas só tem espécies reativas de oxigênio? Não, tem espécies reativas de enxofre, tem vários tipos de espécies reativas, né? Então, aqui a gente está falando da que mais vem sendo trabalhada, talvez porque a pesquisa entendeu mais como é que ela funciona, né? Ou, talvez a mais importante, tá? Mas não existe só essas espécies reativas aqui, não, tá? Hoje a gente já fala bastante de espécies reativas de enxofre também. Enfim, aqui a indústria cosmética também, farmacêutica, teve muito interesse, né, de fazer investimento nas espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque na planta ela causa depressões, deficiências, morte de célula, né? Mas na gente, né, ela causa envelhecimento. Então, combater as espécies reativas de oxigênio foi e é algo muito interessante do ponto de vista comercial. As enzimas que estão envolvidas nesse processo, né, quando tem ali
uma espécie reativa de oxigênio ali, no meio intracelular, a primeira enzima que entra em ação é a superoxidesmutase, a SOD, né? E aí, então, tem algumas reações escritas aqui, ó. H2O2, vocês conhecem, né? Peróxido de hidrogênio, que vai dar, então, origem ao O2 menos mais H+, espécies reativas de oxigênio, né? Isso que vai e que volta, tá? Formando no meio intracelular peróxido de oxigênio e oxigênio. Peróxido de oxigênio é tóxico, o O2- é tóxico, o H+, em muita quantidade, é tóxico. Então, são íons aqui que realmente prejudicam, né, o meio ali celular, tá? A segunda enzima é a ascorbato peroxidase, quando eu tenho um estresse inicial. O que é um estresse inicial? O estresse inicial, um estresse que começou lá, partindo do zero ali, começou 1 dia, 2 dias, 3 dias, até 5 dias, eu tenho a APX ali, ascorbato peroxidase, atuando mais, né? Elas estão mais ativas ali na célula do que a catalase, por exemplo. Quando perdura esse estresse aqui, né? E aí vai lá um período maior e persistente do estresse, eu vou ter, então, a catalase agindo nessa célula, e a ascorbato peroxidase muitas vezes deixando um pouco de participar, tá? Então, catalase, ela atua em estresse mais severo. Então, o que isso sinaliza? Que se eu fizer se eu fizer se eu tenho uma planta que está passando por vamos falar diferente. Se eu quero saber se aquela planta passou por um estressou demais, o que eu faço? Eu faço uma análise de atividade de catalase. Se eu tiver uma alta atividade de catalase, significa que sim, que ela teve um estresse prolongado e alto, tá? Agora, se eu fizer essa atividade de catalase, a PX e SOD, e eu tiver só a ascorbato peroxidase atuando ali, mais atuante, né? Eu tenho um estresse inicial ali, tá? Mas que também já começa a me dar a formação de espécies reativas de oxigênio, já precisa ser aliviado. Vamos lá. Aí, o que a gente tem, então, né, ali da formação de produto dessas reações? O peróxido de hidrogênio é a peroxidação lipídica. Aqui a gente enxerga o dano, né? O peróxido de hidrogênio, ele vai danificar ali o meio intracelular, né? E a peroxidação lipídica é o dano mesmo que é causado ali na membrana, né? E aí isso torna-se visível na planta, tá? Deixa eu. Ó, a gente já está com o tempo estourado. Deixa eu passar para vocês para a parte de resultados. Aqui eu não vou falar tudo que eu fiz, vou passar para a parte de resultado para vocês enxergarem aqui, tá? Aí, então, o que a gente fez? A gente fez justamente isso. A gente fez ali uma análise, né, de enzimas, a sódio, a PX, catalase, uma análise de quantidade de peróxido de oxigênio e MDA também, né? Para a gente enxergar se esse dano realmente chegou a acontecer de fato ou se o produto que foi aplicado exogenamente, né, numa curva ali de dosagem, em 5 doses, se ele foi, e em que curva, em que ponto também ele foi mais eficiente em fazer o alívio desse estresse, né? Então, o MDA é um indicador de dano ali, né? Então, provavelmente aqui, no melhor tratamento, na melhor dose, eu tenho uma quantidade menor de MDA, menos dano, né? Dano concreto, né, que a gente fala. Parâmetros aí variáveis, né, fotossíntese líquida, controle sintomático, consideração do CO2 interno, transpiração, tudo isso foi avaliado e estado nutricional também das plantas. Deixa eu passar ali para vocês, já para o resultado, que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Então, vejam aqui, a gente tem aqui as temperaturas, né, estresse contínuo em todo o ciclo, tá? Nenhum período aqui atendeu a temperatura ótima, né, da planta, porque eu tive um estresse, então, por aumento de temperatura durante todo o ciclo, né? A soja, eu vejo aqui, então, ó, que ela vai tendo aqui um decréscimo conforme aumenta a dose, né? Porque quem começa a participar, porque o produto, em doses maiores,
ele começa, então, a fazer esse alívio, e aí a SOD que a primeira enzima, né, a parte do estresse atuante, ela começa a não precisar entrar em atividade, né? A catalase só na última dose, por quê? Porque a última dose já é tóxica, né? Então, muito aminoácido é bom? Não é bom. Às vezes ele também vai estressar mais ainda a planta do que aliviar o estresse. A APX aqui, então, essa sim, ó, eu tenho, então, aqui uma atuação dela bastante importante, né? Atuou muito também no tratamento onde eu tive provavelmente uma toxidez aí da planta, né? Não suportando a quantidade de produto que foi aplicado exogenamente. E aí eu tenho aqui, numa dose intermediária aqui, ela atuando de forma ótima, né? A formação de peróxido de oxigênio maior também, aonde eu tive mais... Na verdade, a aplicação além, ela causa muito mais estresse. Então, eu tive um dano, uma formação de peróxido maior. O estresse também aumentou, ao invés de atenuar, né? E a mesma coisa para marcador de estresse, né? Então, aqui vejam que as doses 5 e 6 aqui, a gente logo de cara, a gente já descartou, né? Aqui, então, ó, o que acontece? Só para vocês entenderem, né? Vocês gostam de rota? Vou colocar rota aqui para vocês entenderem o que acontece. A partir da espécie reativa de oxigênio, que a gente tem aqui um singleto, a SOD entra, né? A primeira enzima, então, atuante aí entra, e aí, atuando aqui, né? Impedindo aqui já a formação do peróxido de oxigênio, né? Mas o peróxido de oxigênio que é formado ainda, mesmo com a aplicação da arginina, né, do produto que contém arginina, entra a APX e a catalase. Para quê? Para converter esse peróxido em água, né? Então, como é que eu vou falar? Para inativar esse processo, né? Para neutralizar, então, esses componentes tóxicos. Tá? Então, é importante vocês terem essa rota aqui em mente quando a gente falar de espécie ativa de oxigênio. Só de primeira, PX e catalase. Então, como é que funciona, Vivian? Funciona assim, ó, você tem alguém nervoso aí? Ou então, sei lá, se não tem, eu vou lá e dou um beliscão na pessoa. Aí eu tiro o sangue dela e vou fazer uma análise de enzima. Essa SOD dessa pessoa vai estar alta, né? E aí, depois, a PX e a catalase, a depender aí dos prolongamentos desse estresse, tá? A mesma coisa acontece com a planta. O que nós vimos aqui, então, desse experimento, né, e aqui foi o experimento 4, tá? Que foi melhor, tá? Porque aqui, aí não tive uma desculpa, não tive uma toxicidade aumentada pela aplicação exógena, né, do produto, e os primeiros aqui não foram suficientes. Então, é assim que a gente faz o posicionamento do produto, tá? Quando a empresa tá lá passando o produto para a escala comercial, a gente faz normalmente uma curva dose-resposta para encontrar o posicionamento, né? Então, é dessa maneira que é feita. E aqui foi feito também igualmente da mesma maneira, né? Como eu falei para vocês, isso aqui gerou um fertilizante aí à base de arginina. Que mais que eu vou colocar aqui para vocês? Com relação às características qualitativas, também eu tive no 4, aqui na quarta dose, né? Tive um pH mais próximo do ideal para o tomate, né? O Brix também dentro do que é desejado. A relação rate aqui, né? Também bem dentro do que a variedade exigia. Ascorbato, o ácido ascórbico ficou ótimo aqui, ó, né? Então, isso é muito bom, porque é um teor de nutrição ali pro tomate, né? É vitamina C. Então, foi o melhor também. Só não foi melhor que o 5, mas o 5, como ele foi ruim em outras variáveis, então a gente optou pelo quarto, né? E eu acho que é isso, gente. Tá? Acho que é isso que eu queria passar para vocês aqui, mas o que eu queria trazer para vocês aqui, que queria que ficasse, né? Esse mecanismo fisiológico aí que é tão importante para a planta também, que ela aciona, né? Para poder atenuar aí um estresse, seja ele qual for, tá? Abiótico, qualquer um.
Bom, gente, nesse exato momento a gente deixa o nosso chat disponível para as perguntas. Quem quiser levantar a mão, levante, faça a sua pergunta, está disponível. Ó, Jonatas, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu sei que é um assunto que é difícil, né, de ouvir, assim, porque tem gente que não gosta muito nome, né? Mas, enfim, né, a gente tem que tratar dessa forma, de outro jeito. Obrigada, gente. O Mariano, ele faz o comentário desse jeito. Usa-se a nitrificação via foliar em tempos específicos. Bom, não temos mais perguntas. Ana Rita, obrigada, Rita. Vai falar a parte final. Oi. Eu vou abrir meu microfone rapidamente, mas não vou mantê-lo aberto. Mas como é só para encerrar, né? Bom, primeiramente quero dizer a Vivian que esse é um tema que nunca é demais aprendermos e estudar. É, de fato, uma apreciação de assunto, de conteúdo que a gente não pode mesmo... temos que estar sempre atualizados e discutindo com outros profissionais o que se passa relacionando o saber científico com o conhecimento prático, né? Muito importante, e você trouxe muito bem isso. Eu gostaria, inclusive, Vivian, de dizer para você que a nossa biblioteca virtual, como os meninos bem disseram no início, o João colocou, está à disposição para a gente agregar conteúdos para evoluirmos nesse assunto, tá? Nesses estudos, então, você, por favor, pode propor ou mesmo enviar para nós artigos, capítulos de livro, materiais que sirvam para complementar os nossos estudos. Aí, além disso, eu quero agradecer em nome do nosso GISP, do nosso grupo, por toda a partilha, por disponibilizar o tempo para estar conosco nessa noite. Realmente, hoje não é uma das noites que eu esteja assim, com a máxima disposição para participar da discussão, mas com certeza os esclarecimentos que você trouxe aqui nos ajudam bastante a aprender mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço. Fico à disposição também para outras contribuições, para depois parcerias também, professora. A gente pode pensar em alguma coisa, discutir futuramente. Gente, fico à disposição. Eu gosto muito dessa troca também. Eu tenho muito pé, né, na universidade, então eu vou continuar, né? Então a gente conversa, continua a conversa aí. Foi um prazer. Eu agradeço mesmo. Obrigada. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas aqui a todos que realmente não se comprometeram quando chegaram. Jefferson, vejo você aqui, José Ideilton, consultor de Manga, e assim, tantos parceiros queridos do GISP, Laíris, vejo a Artênio, que eu ainda não tinha visto aqui, professor Francisco, meu desorientado Paulo Kelme, né, Paulo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui esse encerramento, tudo mais que for necessário falar, Jonatas e João Marcos o fazem, e eu fico aqui só na escuta. Obrigada a todos por essa noite de estudos. Bom, Vivian, meus parabéns, excelente apresentação. Só tem elogios aqui no chat. A gente gostaria de agradecer, em nome do GISP, por você ter disponibilizado o seu tempo. Tá na safra aí, né, de soja, no meio de safra, então tá bem complicado, a gente entende. E a gente somos gratos por isso, sabe? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade de compartilhar conhecimento. E a gente é grato por ter você conosco essa noite. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Muito obrigada. Vivian, só reitero meus parabéns. Estendo o convite a quando novamente voltar aqui em Petrolina, procurar o GISP. Vai ser um prazer muito grande receber você aqui em Petrolina. Recentemente a gente teve o nosso primeiro congresso, primeira conferência, né, Ana Rita? Chamando de congresso. Primeira conferência de ecofisiologia aqui no Vale, e foi um sucesso, foi muito bom. A gente trouxe palestrantes do Brasil inteiro. A gente tem muitas pessoas
do Brasil participando do GISP. A gente tem uma troca muito legal, a gente fala muito de fruticultura aqui no GISP, mas também de outras culturas. E aí eu espero que na próxima conferência você esteja presente. E quando vier aqui no Vale, fale para a gente, vai ser um prazer recebê-lo, viu? E reitero os parabéns. Falar de bioquímica no geral, o seu pessoal, eu sou apaixonado, o pessoal do GISP sabe. E só tenho a parabenizar a candidato excelente e super compreensível. Então, novamente, reitero os parabéns e estendo o convite. Obrigada. Mariana? Aceito. Se me permitem, eu agradeço muito, Viviane, pena que eu tenha chegado atrasado, mas tenho certeza de que em dezembro, lá para dia 15, se você não estiver de férias, eu vou dar um pulo lá Não vou estar de férias. Para visitar vocês. Então, parabéns, viu? Muito obrigada. Vai ser um prazer. Eu agradeço pela participação. Obrigada. Jonatas, já tem tema para a próxima semana? De hoje a 15, próximo encontro? Ainda não, João, estou confirmando. Viu? Tá certo. Ao seu comando, pode encerrar a gravação, tá? É o que está no comando, a gravação. Viu? Então, gente, muito obrigado.